but it is. So you will have found it on WhatsApp the last 2-3 days, and hopefully you have learned it along the way. Então, este hino é novo para nós. Provavelmente não é novo para alguns de vocês, mas eu mandei este hino no grupo do WhatsApp e se vocês estiverem atentos para o grupo, irão ter visto este hino aqui. So let's stand and try this piece. Right. Now that you've got the basis of the tune, Agora que você já tem a base da música, I expect clapping and stomping and singing. eu estou à espera que vocês batem as palmas e batem os pés e ficam a cantar alto.
We thank you, Lord Jesus, that we can come together and bring you our thanks and our praise. We bring our hearts before you this morning. Our desire is to worship, to lift you up, to bring honor and glory to your name. We praise you, we thank you for the love that you pour out upon us. We thank you, Lord, that there is no one else, nowhere else to whom we can turn. We pray, Lord, that as we gather together this morning, Lord, we will be conscious of your presence, your touch upon our hearts, Lord, and we pray that all that we say and do will bring joy to your heart. We pray in your name. Amen. Amen. Please take your seats. Thank you. Church activities for this coming week. As atividades da semana que vai acontecer esta semana. Thursday, I will be speaking on Thursday. Bible study at 7. No, it isn't. Bible study, prayer meeting at 7. There you go. Bible study at 8. Na quinta, às 7, nós vamos ter o nosso tempo de oração. Aqui, o pastor vai estar a liderar. Very often when you open your Bible at the beginning of the year and you start a new Bible reading program, you get as far as Leviticus and Numbers. Muitas das vezes, quando vocês estão a ler, abrem os vossos livros, ou as vossas Bíblias, no início do ano, vocês acabam por ir até Levíticos ou Números. When you get to Numbers, you say, what's this book all about? It's all full of numbers. E quando vocês chegam a Números, vocês ficam a pensar, o que é este livro? O que é que está a dizer? Só tem muitos números. Genealogies. Só tem muita genealogia. How to structure the temple and how to live a life in Israel. Como é que tens de estruturar um templo e como é que tens de viver como o povo de Israel? And sometimes you get bored. E há muitas das vezes, e por vezes acabam por estar aborrecidos. We are going to look on Thursday at some sections of Numbers chapter 6 because we are going to find a gem in the wilderness. E o que vamos ver na quinta às 8 é o livro de Números, capítulo 6, e nós vamos encontrar um diamante no meio da selvagem. So we'll see you here on Thursday at 7. Então, estou à espera de vocês aqui na quinta, às 7. 10 o'clock next week, breakfast with the Bible. E às 10 da manhã, no domingo, nós temos o café da manhã com a Bíblia. This week it was pancakes. Indeed it was. I went to Asda to buy some. Esta semana nós tivemos panquecas na nossa escola dominical. Maybe next week, just would like to bring sausage, egg and bacon. E se calhar eu gostaria de trazer salsicha com bacon e ovo. No, not happening. Right. Okay, not happening. Well, youth Bible study, 10 o'clock here next Sunday morning. Então, a escola dominical, café da manhã com Bíblia, às 10 da manhã, aqui com o Beto. 11 o'clock we join together with Jeff Park, E, and he will be bringing our message on Sunday morning. e depois às 11 nós vamos ter a nossa mensagem, a nossa pregação com o Jeff Park, aqui às 11 da manhã. Now, just before Lawrence comes to speak with us, Lawrence is going to talk to us about the work of Logos Hope and the ministries of Logos Hope. I pulled off the internet a hymn sung by the ladies choir from Logos Hope. E antes do Lawrence vir aqui falar connosco sobre as suas aventuras com o Logos, eu acabei por pegar um hino das mulheres, do grupo das mulheres do Logos Esperança, o Logos Esperança ou Logos Hope. So you can stay in your seats and join together with this hymn that you will know quite well. Então podem ficar sentados, não é preciso levantar e podem cantar ao longo connosco. Jesus, what a beautiful
Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, praise that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Truth revealed, my future sealed, healed my pain. Love and freedom, life and warmth, grace that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Rescued my soul, my stronghold, lift me from shame. Give me security, power and love, grace that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Joy and peace, strength and hope, grace that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Right, we are going to swap places, Lawrence and I, but we're also going to have to swap PowerPoints. Right. So you can take over with Lawrence while I'll just. Do all your work. Agora eu e o Lawrence vou trocar de lugar enquanto ele está a trabalhar no PowerPoint aqui. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos. It's such a privilege to be with you today here in Liverpool. É privilégio estar convosco aqui em Liverpool. And my name's Lawrence. O meu nome é Lawrence And by God's grace, I got saved when I was 17. e pela graça de Deus eu fui salvo quando eu tinha 17 anos And 14 years I've been on a journey as a disciple of Jesus. e por 14 anos eu estive na jornada de ser discípulo de Jesus. And when I was a student, E quando eu era estudante, I got given a COVID lockdown book pack. eu fui dado pacote de COVID, Different mission testimonies. de missões diferentes e testemunhos. And I've got some of them out the back there today. Eu tenho algumas delas ali atrás. And I felt the Lord tell me, no matter what else is going on in this world, E eu ouvi Deus a dizer-me que qualquer coisa que pode acontecer neste mundo, we need to focus on getting the name of Jesus out to those who've never heard. nós temos de focar em mostrar o nome de Jesus àqueles que ainda não sabem. So it's been a privilege to serve with Operation Mobilization for the last 4 years. Então foi prazer para estar a mobilizar essa missão nos últimos anos. And for 2.5 of those years, I was on that ship that you saw on the video there. E por 2 anos e meio, eu estive naquele barco, naquele navio, a fazer essa missão. And as that picture showed, when we're sailing, it's the most peaceful time, usually. E quando vocês estão a ver, quando estamos naquele vazio, nós temos tempo de paz. But then we love to come into communities like Liverpool. Mas também eu tive a paixão de entrar em comunidades como a da Liverpool, So that word about Jesus will get out into the media. para que a palavra de Jesus entrasse na média. And believers can come on board and be inspired and be taught the vision that, as John Wesley said, the whole world is our parish. Que nós entrássemos na mesma visão que o apóstolo João, que disse que haja a palavra espalhada. And that as Christ's ambassadors, God has committed to us the word of reconciliation. E como embaixadores de Cristo, nós temos de passar essa palavra. And Operation Mobilization, E a operação de mobilização, you'll see behind us here, it says 3 billion reasons. vocês vão ver aqui que está a dizer tem 3 bilhões de razões.
And that refers to the number of the 8 billion people in the world who have very, very, very little access to the word of truth. E isso refere às 8 bilhões de pessoas no mundo que não tinham acesso à palavra da verdade. And you'll see that means we've still got a way to go to complete, by God's grace, the Great Commission. E isso significa que nós ainda temos um longo caminho que é para completar a graça de Deus. You may remember Paul said in Romans that he makes it his heart's desire to preach Christ where he's not yet been known. Vocês lembram-se a Paulo a dizer em Romanos que é o desejo dele, no fundo do coração, para dar a palavra de Deus onde ainda não é conhecido. And there's still people for us to reach today. E ainda há pessoas onde nós temos de alcançar. And I guess our ship links the different teams we have in different countries. E eu penso, ou acho, ou quero dizer que o nosso navio conecta com pessoas que nós temos ao redor do mundo. So that more of us will catch this vision. Para que mais nós apanhamos essa visão. And I want us to go straight to a video because that will say more than what I can say. So let's just watch this video. E eu quero mostrar este vídeo aqui porque vai dizer mais do que é que eu tenho para dizer. There are over 8 billion of us here. Billions of men, women, and children lovingly created by God. And He desires for each of us to experience an abundant life, transformed by the knowledge of His love. Yet nearly a third of the world's population will not have that opportunity, because there is no one from their local context who knows Jesus. There are billions of least reached people in the world today. People who have never heard of the gospel in a way they can understand because of barriers in language, location, or cultural pressure. Every day, this number grows by over 60,000. That's about 23 million people every year. That's the population of London, Hong Kong, and New York combined, living and dying without a true understanding of who Jesus is and what He did for them. This breaks God's heart. This isn't how it's meant to be. At OM, our passion is for God's love to be shared. Because it's about more than numbers, it's about people. These are mothers and fathers, sisters and brothers, entire communities down the street and across the ocean who will live and die without the hope, love, and peace of knowing Christ. We want these billions of people to have the opportunity to know Jesus. So we are committed to mobilizing boldly, engaging deeply, sowing broadly, and discipling purposefully. We believe God can use anyone from anywhere to live out the message of His love. And when people respond to this message, lives are transformed, communities flourish. And when more believers begin living out Christ's example, the trajectory of the least reached can change. We believe it because we have seen it. As God's people, we are part of His plan to share the love and hope of Jesus with the least reached. So that one more person will hear, so that one more will come to know Him, so that one more will be impacted for eternity. Together, let's take part in God's good news to the least reached people in our world. Well, as the Apostle Paul said in Romans chapter 10, how lovely on the mountains, how beautiful are the feet of those who bring good news. E como o apóstolo Paulo disse em Romanos, quão maravilhoso é aqueles pés na montanha. But he said, how can people hear unless people are sent to preach?
Mas como é que as pessoas podem ouvir se não tem pessoas para pregar? And at OM, we want to train and equip and send out the church. E no grupo OM nós queremos treinar pessoas e enviá-los para missões. And we run lots of different programs and different trainings. E nós temos muitos programas e muitos treinos. And bringing our ship here, we are developing an amazing set of events on board. E com o nosso navio aqui nós temos muitos programas que nós estamos a fazer. By God's grace, it's going to dock here in Liverpool on the 22nd of October to the 10th of November. E pela graça de Deus, o navio vai estar aqui no Porto a partir do dia 22 de outubro, from the 22nd of October, To the 10th of November. a partir do dia 22 de outubro até 10 de novembro. And before that, we're going to receive a team of young people called the lineup team, the advanced preparation team. E antes de nós chegarmos, nós vamos ter uma equipa chamada de equipa da Advance Team, que vai estar aqui connosco, um grupo jovem. And they're going to be in Liverpool connecting with churches and ministries. E eles vão estar aqui em Liverpool para conectar com igrejas e ministérios aqui dentro de Liverpool. Because we want this ship's visit to really serve the people in Liverpool. Porque nós queremos estes navios para estarem a servir as pessoas de Liverpool. So we want to talk to us and know how we can best serve you. Então, eu quero que vocês falem com o nosso grupo conosco e para saber como é que nós podemos servir, a melhor maneira que nós podemos servir. And everything we do, as Jesus said here in Matthew 28, he said, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. E é aqui, como disse em Mateus, que assim então vai e tragam nações e façam discipulados das minhas nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. We want to stir one another up to love and good deeds. Nós queremos mexer uns com os outros e fazer boas bondades. And continue the amazing missionary sending legacy of the United Kingdom. E continuar com a grande lenda ou a grande missão que nós temos no Reino Unido. Now, this is one picture of the Logos Hope. E isso aqui é uma foto da Logos Hope, a Esperança Logos. We also have a second smaller ship called Doulos Hope, which sails around the Far East. E nós também temos um navio mais pequeno, chamado Doulos Hope, que está no oeste, andar no oeste. And you can see this picture is a very normal day on Logos Hope. Big queues coming to our book fair. E isso aqui é um dia normal que nós estamos a ver aqui no navio do Logos Hope, que tem muitas pessoas a vir para o navio. Now, do you want to see a little taster? I'm glad that's working. Live on board. Isso aqui é uma pequena ficha técnica. Trabalhadores. We're here till the 4th of November, but praise God, in the last few weeks, we've been told we can stay an extra week, so we'll be here till the 10th of November. Então acabaram por ver que está a dizer que íamos ficar aqui até só 4 de novembro, mas por graças a Deus disseram-nos que nós podemos ficar, ou, aliás, esperamos que nós podemos ficar até 10 de novembro. Now, God knew that this shy, timid young man from Ipswich needed to go around the world and meet believers and do evangelism in Africa and the Middle East. E Deus sabia que esse tímido homem de Ipswich tinha de ir ao redor do mundo, que é para estar a pregar e falar com outros crentes e evangelizar ao redor da África. So he sent me to serve for 2.5 years, and I started in Ghana and finished in Ghana. E ele me levou para pregar ou para ser um missionário por 2 anos e meio. Eu comecei em Ghana e acabei em Ghana. And we stopped in 24 countries in that time. E nós paramos em 24 países nessa altura. Maybe I went to your country. E se calhar eu parei no teu país também. And it's just so wonderful to make friends. This is Moses, who I served with for that whole time.
E é muito maravilhoso fazer amigos. Este aqui era Moisés, que eu também servi por muito tempo. And we took our ship into some difficult places. E nós levamos o nosso navio para lugares difíceis. On one side of me is Iraq and the other side Iran. We're in the Persian Gulf here. Aqui, de um lado é um lado do Irão e o outro lado é o outro lado também. E ali era o lado da Pérsia. And you can see Moses again, our fiery Ghanaian evangelist. E conseguem ver o Moisés aqui, Moses, aqui outra vez, que era um nosso evangelizador. And everything's worth it when you lead someone like this brother to Christ one night. E tudo acaba por ser o que é que queres quando tens um pregador como o Moisés. And it was just such a joy to share. This is in a church in Kenya. E isso era uma maravilha para estar a partilhar, porque até, nós temos também aqui a igreja na Quénia. These men had come all the way from Nairobi to our book fair. E aqui também temos homens que acabaram por vir da Europa até para ver os nossos livros. And they didn't have any money really to buy any books. E eles não tinham dinheiro para comprar os nossos livros. But it was my privilege to give them some freebies. Mas era o meu privilégio para lhes dar livros grátis. I believe the Holy Spirit draws people in. E eu acredito que o Espírito Santo traz pessoas para nós. So I sometimes get emotional on a Saturday afternoon, Sunday afternoon, when so many are coming to the ship. Então fico muito emocionado quando vejo pessoas num sábado ou num domingo a vir para o nosso navio. You know, when our ship was in Birkenhead, I think it was 2005, 2006. Quando o nosso navio estava no Birkenhead, acho que era em 2005 ou 2006, George Bowe's vision for the trip was this. a visão de George Bowes era esta. George Bowe was the founder of OM. George Bowes era um fã do OM. He said, our ministry is people, and you're going to meet plenty of them. Ele disse, a nossa missão é um ministério e vocês vão encontrar pessoas. And this dear brother, Julio, he was a volunteer on our ship. E esse era o nosso irmão Julio, que ele também estava dentro do nosso navio. And walking alongside him at the end, giving him his own Bible that he's holding in that middle picture. E enquanto eu estava na caminhada com ele, eu lhe dei uma Bíblia, o que ele está segurando. It was so special. E era muito especial. And in Liverpool, we're going to have a volunteer program. E em Liverpool nós vamos ter um programa de voluntários. You can come to the ship every day and be a crew member Vocês podem vir para o navio e ser um dos trabalhadores lá. and help evangelize Liverpool. E esperar para evangelizar Liverpool. So, and get an experience of cross-cultural mission. Então vocês vão ter experiência em atravessar outras culturas. Madagascar was another country that was so on my heart. Madagascar também era um país que também estava no meu coração. And in this country, you'll see the Angola flag. Is anyone from Angola today? Praise the Lord. Diego, yes. E vocês vão ver a bandeira da Angola, o que nós temos aqui representantes da Angola. It was the first time our ship had actually docked in Luanda. E também era a primeira vez que nós tínhamos parado em Luanda. And you can see the crowds gathering on our book fair to remember Jesus and sing his praises. E vocês vão ver pessoas também aqui paradas na feira. Vocês vão ver aqui pessoas aqui na nossa feira de livros. Também conseguem ver Yes. a bandeira do Brasil. Now, our trip to Angola had been a little bit impromptu. We didn't know if they'd let us in. Agora, a nossa viagem até Luanda, até Angola, não era planejada. Então nós não sabíamos se iam nos deixar entrar. And the port before Angola was Walvis Bay, Namibia. E o porto antes de Angola era Losway, em Namíbia. And me and my friend Jari were doing a ministry to sailors and seafarers, distributing Bibles, preaching the gospel. E eu e o meu amigo estávamos a ir a feiras que é para distribuir livros And para partilhar o Evangelho. Sabe? And we got a pickup truck donation of Bibles. E nós tínhamos um caminhão que tinha livros. And there was one box of Portuguese Bibles. E tinha uma caixa que tinha Bíblias portuguesas. And when we remembered we had this in Angola, E eu me lembrava que nós tínhamos isso aqui na Angola. and we saw how desperate people were for the Word of God, queuing up for hours to come on board. E nós estávamos a ver como é que as pessoas estavam desesperadas para ter a Bíblia. Tínhamos uma linha grande. My friend Jari came down to the security box where I sat and he said, Lawrence, we've got a box of Portuguese Bibles. Eu me lembro, o meu amigo Jairus, ele chegou para mim e disse, Jairus, nós temos
os livros portugueses. And I said, this is like gold dust in this country. E isso era como se fosse uma mina de ouro. We need to present this to the field leader of OM Angola because he knows who needs it most. E nós temos de apresentar isso aqui para o líder do OM na Angola, porque ele precisa disso. And he'd been off the ship, but suddenly he came up the gangway. E ele saiu do navio e acabou por chegar a vir para nós. And I presented him with these Bibles. E eu lhe apresentei com estas Bíblias. And I can't describe the joy we both had at that moment. E eu não posso descrever essa felicidade que eu tinha nessa altura. So truly the harvest is plentiful and the laborers are few. Então a semeia era grande You know, e as coisas eram maravilhosas. I know some of you know Chris Wynn, Raj, the port chaplain here in Liverpool. Eu sei que alguns de vocês sabem que o Chris Wind acabou por estar aqui em Liverpool. And just as he visits the ships here in Liverpool docks to win souls for Jesus. E da mesma maneira ele chega aqui nos navios ou cidades que é para também estar a procurar. So we would love going on ships. The Logos Hope crew love to go and share the gospel on big commercial ships with sailors from all over the world. Algumas pessoas como ele também gostam de entrar em navios e depois continuar a partilhar a palavra, ir ao redor do mundo. So I believe God is giving us an opportunity for this ship's visit to take a first step in missions. Então eu acredito que Deus está-nos a dar uma oportunidade com essa visita do navio, que é para estar a dar esse primeiro passo. If you've never taken that step before, Se vocês não acabaram por dar esse primeiro passo antes, you can come on board. vocês podem entrar no navio, You can volunteer, bring your friends. podem voluntariar e trazer os vossos And amigos. we trust by God's grace you'll be inspired. E acreditamos que, pela graça de Deus, vocês vão estar inspirados. So talk to me afterwards and I'm very happy to explain more. Então, por favor, falem comigo depois, que eu estou muito feliz para falar com vocês sobre o caso. And this is only about 20% of what OM does, the ships. E isso é só 20% do que é que o OM faz com navios. We're also sending out teams this summer on short-term outreaches. Nós também estamos a enviar grupos neste verão para tempo pequeno. We'll be in Glasgow at the Commonwealth Games. Nós vamos estar em Glasgow para os jogos que vão estar lá. And we love to send people on like vision trips. In October, we're going to Georgia in the Caucasus. E nós gostamos também de enviar visões ou pessoas para a Geórgia que vão estar lá em missão. So there's so much going on, including an amazing event for young people called Team Street every summer up in the Lake District. Então também vai ter muitas coisas a acontecer também, como o Teen Street ou a rua de jovens que vai estar a acontecer na Lake District. So we look forward to all God is going to do this year, and thank you so much for your fellowship in the gospel. Então nós estamos à espera do que é que Deus vai fazer para nós este ano e eu estou muito agradecido pela vossa comunhão comigo. Thank you. Lawrence will be back again in a minute. Sérgio? Hã? So she's saying that logos also stopped in Guinea-Bissau in the 80s. Yes, That they entered the ship in that time, during that time. yes. Stand up, show yourself. Alvante. Stand up. Alvanta. Alvanta. Just stand. And your hubby. Tia. And Tia Xiao. Celeste. Pai, tia Celeste para levantarem também. Para levantarem, vocês todos. There we go. Okay. All those people. All right. Felipe, can I have my PowerPoint back, please? We're going to sing again. Okay, thank you. We're going to sing again, and then Lawrence is going to bring something from scripture to us. E vamos cantar de novo e depois o Lawrence vai trazer uma pequena pregação para nós. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before.
your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, come. Kids have gone. Lawrence, please. Wow. I will read, first of all, our reading for today, which is from 2 Timothy chapter 2, verses 8 to 13. Os nossos versículos nós temos, ou aliás, eu queria ler primeiro em 2 Timóteo, capítulo, chapter 8, 2 Timothy chapter 2, ou chapter 8. verses 8 to 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 13. I'll read it all, first of all, in English. Eu vou ler tudo em inglês e depois irá ser lido em português. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is trustworthy, for if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Amen. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de David, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um aflitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro
por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amen. Let us pray. Oremos. Father, we thank you that this scripture says the word of God is not bound. We just pray you'd unleash your word today and it will change us and speak to us and cut us and transform us, Lord. And we want to pray today that we would see Jesus. We thank you, Lord. Amen. Amen. Wow, well, the title I have today is entitled An Exhortation to Work Hard for the Lord from Paul's Final Letter. Que maravilhoso título que eu tenho. Que a palavra que nós temos é exorcitar, que é a palavra que Paulo trouxe para nós. Paul here is sat in prison O Paulo aqui está na prisão and he knows that his final departure is close. e ele sabe que a sua última chegada está perto. Throughout his whole life, he has poured himself out as a libation offering for other people. Na sua vida, ele teve a dar a sua vida a outros para dar a palavra. And now, as his end gets close, he leaves us with these words. E quando o fim dele já está perto, ele deixa-nos com essas palavras. And the first thing in verse 8 is an exhortation to remember the Lord Jesus Christ and to remember his gospel. E a primeira coisa que ele nos diz no início do versículo é que ele vai nos dar esta exortação, que a palavra que Jesus está por vir. You know, as we look out on the barren wasteland of Great Britain, Quando nós estamos a ver para o grande país da Grã-Bretanha, our hearts grieve that so few are following the Lord. os nossos corações acabam por doer que poucos estão a seguir Jesus. Now, in these very letters to Timothy, Paul said in the last days there would be days of difficulty. Então, nessas cartas que nós estamos a ver em Timóteo, nessas pequenas cartas que nós estamos a ver em Timóteo, he said men- ele nos diz-nos que há poucas pessoas a seguir Jesus. He said men would be lovers of self, lovers of pleasure, and not lovers of God. Ele diz que homens irão ser homens que só têm prazer e não homens de Jesus. And he said that people would have a form of godliness, but they would deny the power thereof. Ele disse que irá haver homens que são santos, mas não seguem esse tipo de santo. They're civil religion. Eles são uma religião civil. But the resurrection of Jesus Christ, his divine power, his victory over the cross, is unknown to so many. Mas a ressuscitação de Jesus, a sua vitória na cruz, é muito desconhecida por muitos. I think Britain is in exactly the place that Proverbs 28 verse 2 reads. Eu acho que a Grã-Bretanha está exatamente onde o versículo de Provérbios 28 nos está a dizer. In Proverbs 28:2, we read, when a land transgresses, it has many rulers, but with a man of understanding and knowledge, its stability will long continue. Proverbs 28, verse 2. Em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 2, por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. The Bible says that when you transgress, you're going to have one ruler after another and there's going to be no stability. A Bíblia diz que quando há transgressão, irá haver muitos príncipes, muitos reis, um atrás do outro. And no one can govern our country anymore. E ninguém consegue governar o nosso país. And it's because we've turned away from God's moral statutes, E isso é porque nós viramos contra as morais de Deus, from his holy laws and commandments. por os seus senhores santos, até os mormons. But I know it's easy to look out there and condemn the world. E eu sei que é muito fácil para olhar para o mundo e condenar, I'm more convicted when I think of Jesus talking to the church in Ephesus. mas eu estou mais convicto quando Jesus está a falar com a sua igreja em Éfeso, In Revelation chapter 2, em Apocalipse capítulo 2,
verses 4 and 5, versículos 4 e 5, where he challenges the church there. onde ele desafia a igreja lá. And he says that some of them have actually left their first love. E ele diz que vocês já deixaram o vosso primeiro amor. And he warns them that he's in danger of removing the lampstand from their midst. E ele nos está a dizer que eles estão em perigo em abandonar a vela que eles têm. The glory could depart from the church. A glória pode sair da igreja. It's a terrible state of affairs. E é estádio difícil que eles estão no momento. And that's why the message to the church is always to remember Jesus Christ, E é por isso que a mensagem para a igreja é para sempre lembrar de Jesus Cristo. to remember the one who loved me and gave himself for me, Para lembrar aquele que morreu por mim, deu o seu corpo por mim. to remember that day in your own life when you saw the light and you passed from darkness into light. Naquele dia da tua vida que tu viste a luz e seguiste a luz e deixaste a escuridão. That day when you were born again by the Holy Spirit. Aquele dia que tu foste nascido de novo pelo Espírito Santo. That day when your sins were washed away. Aquele dia que os teus pecados foram lavados. When you knew what it was to be forgiven for the first time. Quando tu acabaste por saber o que é ser perdoado pela primeira vez. Wow, what a day that was in our lives. Uau, que dia incrível nas nossas vidas. If we just turn back one page E se nós virarmos só uma página to 2 Timothy chapter 1 verse 10. para 2 Timóteo, 2 Timothy, sorry. 2 Timothy chapter 1 verse 10, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. which talks about the appearing of our Savior Christ Jesus, Ele fala sobre a aparência do nosso Jesus Cristo, who has, praise his name, abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz da vida e a incorrupção pelo Evangelho. No one has ever been able to bring through Parliament a law to abolish death. No doctor in the world can abolish death. Não houve não houve nenhum governador que acabou por abolir a morte. But praise Sim. God, Mas está maravilhas a Deus. Jesus Christ has abolished death, and that is the message of the church. Jesus Cristo aboliu a morte e essa é a mensagem da igreja. And Paul says in verse 11, he was appointed to preach and teach and be an apostle of this message. E Paulo diz no versículo 11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. He says in verse 12, I'm not ashamed of this message. Ele diz, ele não está envergonhado dessa mensagem. So I pray that as our ship comes into the River Mersey, the Christian ship, Então, ao hora que o navio que está a vir no rio Mersey, we will remind this city and the church nós vamos lembrar essa igreja, essa cidade, to remember Jesus Christ who has abolished death. para lembrar de Jesus Cristo que aboliu a morte. But as we go into verse 9 of chapter 2, Mas quando nós estamos a entrar no versículo 9 do capítulo 2, we see that to follow Jesus often comes with suffering. nós vimos que para seguir Jesus vem com sofrimento. Paul himself is bound with chains as he writes. Paulo está preso na cadeia. You may remember that great missionary Helen Roosevelt, Se calhar vocês sabem do grande missionário Ellen Roosevelt, who, as she was saved back in the 50s at a Christian Union meeting in Cambridge, quando ela foi salva no encontro de Cambridge. a minister came up to her and wrote this verse, Philippians 3:10, in her Bible. Ministro escreveu no livro dela Filipenses 1:10. Philippians 3:10, Filipenses 3:10. which says, that I may know him and the power of his resurrection and may share in his sufferings. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. To know God is the reason we exist. Para saber Deus é saber que nós existimos. To know his resurrection makes us soar on wings like eagles. Para saber a sua ressurreição nos deixa dar asas e voar. But for the closest fellowship with King Jesus, Mas para nós temos também uma comunhão
perto com Jesus. We are invited to share in his sufferings. Nós somos convidados para sofrer com o seu sofrimento. That is the definition of a disciple. Isso é uma definição de um discípulo. Jesus said, if you would be my disciple, Jesus disse: se fores os meus discípulos, you must take up your cross daily tu tens de carregar a tua cruz dia a dia and follow me. e seguir-me. And it's there that we're going to experience peace from the storm. E é aí quando nós vamos saber a paz da tempestade. Are we ready to suffer today for the gospel of Jesus Christ? Será que estamos prontos para sofrer pelo Evangelho de Jesus hoje em dia? We can see all around us that persecution is coming to our land. Nós estamos a ver no dia a dia que nós temos perseguição atrás de nós. Ministers of the gospel are starting to be arrested. Pessoas que estão a espalhar o Evangelho, ministério, que estão a fazer ministérios, estão a ser imprisionados. But as people see that we love Jesus so much and we're willing to stand for him, Mas as pessoas estão a ver que nós amamos Jesus assim tanto que nós estamos assim. I believe the word of God is going to continue to spread. Mas eu acredito que a palavra de Jesus vai estar a partilhar. Now, why was Paul inspired to suffer so much for Jesus? E então por que é que Paulo estava tão inspirado para partilhar a palavra de Jesus? We read in verse 10 Nós lemos no versículo 10, that for those who are going to believe, para que aqueles que acreditam, he's willing to endure everything. ele está à espera para carregar tudo. That's what I like about that video, One More, É por isso que eu gosto daquele vídeo que nós vimos antes. that we watched. It's like I'm going to strain every sinew in my body to help one more person come to know Jesus. Eu vou buscar todos os músculos dos meus corpos, que é para ajudar aquela pessoa para saber sobre Jesus. He knows that eternal glory awaits the redeemed. Ele sabe que há muitas maneiras para ir à glória e para ser redimido. He writes in the final chapter that God is going to bring me safely into his heavenly kingdom. Ele escreve no último capítulo que Deus vai me trazer para o seu reino. Wow. Uau! What a prize is ahead of us. Que presente nós temos à nossa frente. And we're to seek first, aren't we? Jesus said, the kingdom of God and his righteousness. E Jesus disse que é para nós buscarmos o reino de Deus primeiro e a sua justiça. So there is a sense, I believe, in which God is calling us to suffer so as to help other people to come to know him. E eu acredito que há um senso que Deus nos diz que é para nós sofrermos, que é para ajudarmos outras pessoas a saberem o Evangelho de Jesus. If we look at Colossians chapter 1, verse 24, Se nós vimos Colossenses capítulo 1, versículo 24, Colossians 1:24, Colossenses capítulo 1, 24, Paul says, I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. regozijo-me, Colossenses capítulo 1, versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. He can rejoice in his sufferings. Ele pode regozijar com o seu sofrimento. He can rejoice in being shipwrecked. Ele pode regozijar-se ao ser naufragado. He can rejoice at having the Jewish leaders hit him with rods 39 times. Ele pode regozijar com os mestres judaicos a bater 3 vezes nas costas. He can rejoice because he knows that in his sufferings, Ele pode regozijar porque ele sabe que ele está nos sofrimentos. he is helping to prepare the church for eternal glory. Ele está à espera para ajudar a igreja para a glória eterna. He is helping to see the church sanctified. E ele está à espera para a igreja ser santificada. People will see Christ in us as we suffer for him. Pessoas podem ver Cristo da maneira que Cristo sofre conosco. We see this in 2 Corinthians chapter 4, Nós vimos isso aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verses 10 to 12. versículos 10 a 12. In 2 Corinthians chapter 4, verse 10, Em 2 Coríntios capítulo... he Sorry. says in 2 Corinthians 4:10, we're always carrying in the body the death of Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre para toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo.
so that the life of Jesus may be manifested in our bodies. para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. In our passage today, it says, if we die with him, we shall live with him. Na passagem nos diz, se nós morremos com Ele, nós vamos viver com Ele. We die to self. Para morrer para nós próprios, We die to our own self-interests. para morrer para os nossos interesses, We die to our own ambitions. morrer das nossas ambições. Galatians 2:20 says we're crucified with Christ. Em Gálatas nos diz que nós fomos crucificados em Cristo, It's no longer us who live. que não somos nós que vivemos, Christ, the hope of glory, lives in us. mas que Cristo vive em mim. Our lives are consumed in the life of our Savior. As nossas vidas estão consumidas na vida do Salvador. It's such an incredible picture, the Christian life. É uma foto maravilhosa da vida de um crente. It's so beautiful. É muito bonita. It's not easy. E não é fácil. And I'm not a very experienced person to talk about all of this. Eu sou uma pessoa com uma experiência a falar sobre isto. And so many more have gone so much further on this road to being crucified with Christ. Muitas mais pessoas já estiveram nessa estrada sobre essa vida de sofrimento. It's the way to true life. Mas é uma vida para uma verdadeira vida. And here in the West, E aqui no Oeste, where it's all about our comfort and our ease, sobre onde nós temos o nosso confortamento, and we put death and suffering in a corner and pretend it doesn't exist. nós metemos todas as nossas preocupações num canto e pensamos que não existe. We as the Church of Jesus Christ Nós, como uma igreja de need to Cristo, choose again to go down that narrow path. nós temos que escolher para ir no caminho curto, Now, pequeno. the missionary path, Agora, no caminho de missionário, the path to forsake everything and take up your cross and follow Jesus, no caminho para negar tudo e seguir a vida e seguir a cruz de Jesus. is not, my brothers and sisters, going to be an easy path. Irmãos e irmãs, não é uma vida que vai ser fácil. If you come and serve on board Logos Hope, Se vocês virem aqui e servir a Logos Hope, I cannot promise you a cruise journey. eu não vou deixar esperar com uma vida fácil. Paul in Acts chapter 20, he says, I'm going to Jerusalem, Paulo, em Atos 20, ele diz que eu vou para Jerusalém and all I know is that the Holy Spirit bears witness to me that afflictions and imprisonment await. e tudo que Deus pôs sobre mim é aflições e sofrimento que estão à espera de mim. If we follow Jesus and we put our head above that parapet, we put our head above the trenches, E se nós seguimos a Jesus e metemos a nossa cabeça em cima das coisas difíceis, it might even get a bit messy. pode ainda ficar ainda mais difícil. I've got a book out there by George Verwer called Messiology that talks about all of this, Eu tenho um livro sobre George Powell que fala sobre isso tudo, called Messiology. chamado Messiology, Missiologia. I promise you, brothers and sisters, that as we sow in tears, Mas eu prometo, irmãos e irmãs, que nós estamos com tristeza, we're going to reap with shouts of joy. nós também vamos seguir com esperança e felicidade. It takes a lot of effort to get someone trained up and out onto the mission field where there's people who've never heard of Jesus. E leva muito trabalho para treinar uma pessoa e levá-los para uma missão onde pessoas não sabem sobre Jesus. But it's all for that amazing moment when someone shares the gospel of Jesus Christ. Mas é para aquele maravilhoso momento quando nós estamos a partilhar o Evangelho de Jesus. Because I 100% still believe what Paul said in Romans 1:16, Porque eu 100% acredito o que é que Paulo disse em Romanos 1:16. that the gospel is the power of God unto the salvation of everyone who believes. Porque a palavra de Deus é a salvação para aqueles que todos que nele crê. And that gospel still needs to be proclaimed. E esse gospel, esse evangelho ainda tem de ser proclamado. Jesus said in Mark chapter 16, verse 10, Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 10. go and proclaim the gospel to every creature. Vai e clama o evangelho para toda a criatura. He who believes and is baptized will be saved. Todo aquele que não acredita no batismo vai ser salvo. He who does not believe will be damned. Aquele que não acredita vai ser condenado. Obrigado. So my question today is for us to ask the Lord of the harvest, where are the reapers?
Então, a minha pergunta é: onde é que estão aqueles que estão à procura da semeia? Where are those who, like Isaiah, are going to see the Lord of hosts E onde é que estão aqueles que, como Isaías, vão ver o Rei do Céu and then get on their knees and say, Lord, here am I, send me? e estar nos seus joelhos e dizer: Jesus, olha para mim? Who, like Joshua, are going to say, as for me and my house, we will serve the Lord. E como José diz: Jesus, We, sorry, repeat that again. Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. E José disse: como eu e a minha casa, eu vou servir a Deus. You know, I loved being in sub-Saharan Africa. Vocês sabem, eu gosto de estar no deserto de And Saara. the gospel is being powerfully preached there so much E o evangelho está a ser pregado ali muito, that perhaps even the demons can't operate so much there, and so many are coming up here to this country. que até os demónios não podem estar lá para interromper o evangelho, porque eles estão a vir aqui para este país. And that's why we're seeing such wickedness exalted in high places. E é por isso que nós estamos a ver muito mal aqui a crescer. But I believe Mas eu acredito, it says that everything is going to be shaken that can be shaken. tudo que pode ser mexido vai ser mexido. And then the desire of all nations will come in. E o desejo de todas as nações vai entrar. The separation between light and darkness is getting stronger. A separação entre a luz e a escuridão está a crescer. Let us be like the Apostle Paul. Para que nós sejamos como o apóstolo Paulo. Let us run faithfully the race set before us, E para que nós entramos na maratona corrida que nós temos. knowing the promise of verse 12. E nós sabemos a promessa que nós temos no versículo 12. If we endure, we will reign with him. Se nós conseguirmos conseguir durar, nós vamos conseguir chegar. I can't wait. Jesus will come to the Mount of Olives in Jerusalem. Eu não consigo esperar até que quando Jesus entre no Monte das Oliveiras, He will reign. Praise his name as King of Kings and Lord of Lords. ele vai reinar como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Under his reign, the nations will turn their swords into plowshares. E sobre o seu reinado, as espadas vão tornar-se não espadas, Their spears into pruning hooks. e as suas espadas em escudos. And there'll be no BBC reporter in that day to give any commentary. E não vai haver nenhum repórter do BBC para reportar sobre isso. The kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord and of his Christ. Os reinos deste mundo vai tornar-se reinos do Senhor Jesus Cristo. And he will reign forever and ever. E ele vai reinar para sempre e para sempre. That is the message that at Logos Hope we want to bring to Liverpool. E essa é a mensagem do Logos Hope que nós temos, que eu quero trazer para Liverpool. To tell people the old gospel, which is still true, Para trazer um antigo evangelho que ainda está verdadeiro. that Jesus died, Que Jesus morreu, he's risen from the dead, mas ele ressuscitou dos mortos. he's coming again. E ele vai voltar de novo. And today is the day to repent and believe the good news. E hoje é o dia para arrepender e acreditar as boas novas. I exhort you, brothers and sisters, Eu exorto vocês to work hard for the Lord. a trabalhar duro para Deus. Time is short. O tempo é curto, The King is coming. mas o rei está a vir. And so many sinners still need to come into the safety of the gospel fold. E muitos pecadores têm ainda de vir para a segurança do Senhor. And soon we'll be there enjoying that eternal glory. E daqui a pouco vamos estar lá a ter a vida eterna. I want us to pray now and commit one another to God. Eu quero orar agora para cometer uns aos outros a Deus. And I'm so encouraged. I've been getting to know Christians in Liverpool and on the world. E eu estou muito feliz por conhecer crentes em Liverpool e no This Brasil. is such a special place. So many are on fire for Jesus. E isso é um sítio especial, porque muitos estão com fogo por Jesus. But let's pray for more. Let's pray for revival and for revolution, a Jesus revolution in this city today. Mas vamos orar por mais pessoas para ter a revolução para mais pessoas em Cristo. Father God, we are so grateful to be here. Senhor Pai, nós estamos com gratitude por estar aqui. You've brought us in from the east and from the west. Nos trouxeste do oeste e do oeste. You've put our feet on a rock. Tu meteste os nossos pés na rocha. Thank you for the stability you've brought into our lives. Nós agradecemos pela estabilidade que nos trouxeste nas nossas vidas. Lord, we think back
to all the great things you've done in this city. Senhor, nós pensamos nas coisas maravilhosas que tu trouxeste nesta cidade. And now it seems the mystery of lawlessness is at work. E nós agora sabemos que as regras que não têm regras estão agora nos trabalhos. We see people have cast off restraint. Nós sabemos de pessoas que não estão a endurecer. People are calling good evil and evil good. E as pessoas estão a chamar o mal bem e o bem o mal. And we long again to see the young generation in our churches. Nós esperamos por mais jovens nas nossas igrejas. We long to see this city impacted in a powerful way. We long to see conviction coming upon many, many souls. Nós esperamos por essa cidade para ter um impacto que nós temos que trazer mais almas para mais e mais para ti. We long to capture the days of the book of Acts when every day people are being added to the church. Nós esperamos pelos dias como Atos que pessoas ainda mais e mais pessoas estão a ser adicionadas à igreja. We pray, Lord, that you will light a fire in our hearts that will never go out. Nós oramos para termos um fogo no nosso coração que nunca vai desaparecer. We pray, Lord, that as Franklin Graham comes to Manchester this year, Nós oramos quando o Frank Graham também vem em Manchester este ano. and as the Logos Hope ships comes to Liverpool, E quando o navio de Logos Hope chega em Liverpool, that many, many people will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. muitas e muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador. And we pray that you will use us in whatever little way we can, E nós oramos que tu nos uses de qualquer maneira que tu desejas, so that more people will experience the salvation that comes with eternal glory. para que mais pessoas tenham uma experiência de a vida eterna. And we pray all of these things in the most holy Nós oramos por estas coisas todas da maneira mais santificada, and the most beautiful da maneira mais bonita, and the most powerful da maneira mais poderosa and the most awesome, e da maneira mais maravilhosa wonderful name e o grande nome of our risen Savior and Lord, do nosso Senhor Salvador, the one who even now sits at the right hand of the Father, que até agora está na mão direita do nosso Senhor, Jesus Christ. o Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Thank you. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil while we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives. For you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of hell can stop your beauty changing hearts. You made us for much more than this. Awake the kingdom
streets and land. Set your church on fire, win this nation back. Change the atmosphere, build your kingdom here. We pray. That's our final prayer. Dear Heavenly Father, thank you for one more time for having us over here at your house, Lord. Thank you for everything that you're doing for us each day, Lord. We pray that the ship that comes into Liverpool, that spreads more word around the world. One silent night, a star came to lead the way for shepherds and kings. The maker in manger lay. The word of his coming was on every hill. Now from every corner the song rises still. Every tribe, every nation and tongue will glorify. Let all rejoice, the King has come. Emmanuel, our God with us. The light of the world, the light of the world. For unto us a child is born. Let all creation join as one, united in praise. For this is the day the King has come. The champion of peace, a savior for all mankind. The angels rejoice.